Olá, tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar nosso estudo hoje sobre as formas geométricas. Na aula passada, nós vimos a geometria espacial, que está ligada aos poliedros e polígonos. Estão lembrados? Que são as formas geométricas realmente. Hoje nós vamos começar a falar das figuras geométricas, que já está ligado a um outro ramo da geometria, que é a geometria plana, tá bom? Poliedro e corpo redondo são da geometria espacial, que tem as três dimensões, lembram? Altura, largura e profundidade. As figuras planas pertencem à geometria plana e só tem duas dimensões, que é a largura e a altura, a base e a altura, tá bom? Então, não confundam. Poliedro e corpo redondo, geometria espacial. Figuras planas, geometria plana, tá bom? Hoje nós vamos falar, a princípio, dos polígonos. Vou dar uma afastadinha para ver melhor. Os polígonos são figuras planas. Toda vez que a gente contorna a face de um poliedro, eu obtenho os polígonos, ó. Então, esses três casos aqui são representações dos polígonos. É como se eu tivesse pegado algum poliedro que possuísse essas faces e tivesse feito o contorno. É o que eu fiz aqui nesse exemplo do lado, ó. Eu peguei essa minha caixinha aqui de remédio, coloquei aqui e contornei cada face dela. Todas as faces eu fiz um contorno. Toda vez que eu faço um contorno de um poliedro, eu obtenho um polígono, que é uma figura plana. Então, assim a gente pode perceber que polígono e poliedro são coisas completamente diferentes. Poliedro é uma forma geométrica que pertence à geometria espacial e tem três dimensões. O polígono é uma figura plana que representa o contorno de uma face do poliedro e pertence à geometria plana, tá bom? Toda vez que eu tenho um polígono, essa figura é dividida em apenas duas regiões, tá bom? A região interna e a região externa. Nunca vai acontecer de um polígono ter mais de duas regiões. E nunca vai acontecer de um polígono ter linhas cruzadas, tá bom? As linhas dos polígonos, elas sempre vão se encontrar, ó. Mas elas nunca vão se cruzar. Pelo fato de elas só se encontrarem, é por isso que eles têm só duas regiões, a de dentro e a de fora. Se por acaso eu tenho uma figura que se cruza, eu aí já não vou ter mais só duas regiões, eu já vou ter mais de duas, ó. No caso dessa minha figura aqui, eu tenho uma região aqui, outra região e a de fora, três regiões. Então, eu já sei que isso aqui nunca poderá ser um polígono. Isso aqui nunca poderá ser a face de um poliedro. Jamais poderá ser a face de um poliedro, tá bom? Porque polígono tem linhas que se encontram. Elas jamais vão se cruzar. Nunca vão se cruzar. Polígonos só tem duas regiões, tá bom? Continuando ainda, falando sobre os polígonos, nós vamos ver agora quais são os elementos dos polígonos. Nós vimos na aula passada que um poliedro tem três elementos, tem três elementos. Quais são eles? Aresta, vértice e face. Não foi isso que a gente viu? E os polígonos,
que representam uma face do poliedro, também tem 3 elementos. Quais são os elementos? Lado, vértice e o ângulo. São diferentes. Percebeu a diferença? Poliedro, que é uma forma, tem 3 elementos: aresta, vértice e face. Polígono, que é uma figura, é um contorno, também tem 3 elementos. Quais são? Lado, vértice e ângulo, que é a união entre 2 lados aqui pela parte de dentro, tá bom? Entendido? Entenderam essa primeira parte? A seguir, nós vamos ver o que é um polígono regular. Então, gente, agora nós vamos estudar os polígonos regulares. Todas essas imagens que vocês estão vendo na nossa tela representam polígonos regulares. Mas o que será que eles têm em comum para receber o mesmo nome? Nós vamos ver agora. Polígono regular é qualquer figura plana que tem lados e ângulos congruentes. Não entendi ainda. O que seria essa congruência? A congruência indica que os lados têm a mesma medida e os ângulos têm o mesmo valor em graus. Ou seja, para um polígono ser chamado de polígono regular, todos os ângulos precisam medir a mesma coisa e os lados também precisam ter o mesmo tamanho. Na nossa imagem aqui, por exemplo, vamos dizer que o nosso triângulo cor-de-rosa tem os 3 lados medindo 3,5 cm e todos os seus ângulos medem 60 graus. Aí sim eu posso estar dizendo que esse triângulo é um polígono regular. Por quê? Porque todos os lados medem a mesma coisa e todos os ângulos têm o mesmo valor em graus. Se por acaso esse polígono não tiver seus ângulos iguais e suas medidas também iguais, ele não pode ser chamado de polígono regular. Ele só será chamado de polígono regular se seus ângulos e lados forem congruentes, ok? Alguns matemáticos gregos na antiguidade estudaram algumas particularidades desses polígonos e, devido ao número de ângulos que cada polígono tinha, esse polígono recebeu um nome especial. Por exemplo, o triângulo, ele recebe esse nome, pois ele tem 3 ângulos. O pentágono recebe esse nome, pois tem 5 ângulos. O heptágono recebe esse nome, pois tem 7 ângulos, e assim sucessivamente. Então, os nomes dos polígonos vêm de acordo com a quantidade de ângulos que cada um possui. Aí na nossa tela você vê uma tabela com alguns nomes. Você pode estar copiando essa tabela e a quantidade de ângulos no seu caderno, pois será muito necessário para o nosso estudo. Agora nós veremos uma classificação especial dos polígonos, que são os quadriláteros. Como o próprio nome já diz, são figuras planas que possuem 4 lados, são polígonos de 4 lados. E os 5 principais quadriláteros são retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelogramo. Esses são os principais quadriláteros que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora, nós veremos algumas propriedades dos quadriláteros. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vai dar 360 graus. Se você pegar esse quadradinho vermelho que está aí ao lado e somar os seus 4 ângulos, vai resultar em 360. Nós podemos perceber que os 4 ângulos desse quadrado medem 90 graus. 4 vezes 90 dá 360, confirmando assim a nossa primeira propriedade. Isso acontece só com quadrado? Não, vai acontecer com qualquer quadrilátero. Toda vez que você somar
Os 4 ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre resultará em 360. Segunda propriedade. Todos os quadrados são retângulos também, pois eles têm lados opostos paralelos, assim como os retângulos. Todo losango tem pelo menos um ângulo reto. E a última propriedade, o retângulo é um paralelogramo com pelo menos um ângulo de 90 graus. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje e agora vocês ficarão com a nossa atividade, que está no livro didático do segundo bimestre, páginas 47 a 50 e 51 a 53. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.